Olá pessoal, sou Helder Souza, psicólogo na Mais em Vila Velha. Está começando mais um episódio do nosso Pode Incluir. Hoje falaremos da trajetória do Stefan, um garoto de 8 anos, atendido já há alguns anos aqui na Mais em Vitória. Também falaremos sobre algo muito inspirador, a força e dedicação dos seus pais, Gelson e a Vânia, na trajetória de lutas e conquistas para com o filho. Uma história de superação, de amor e de dedicação, a qual traz muita inspiração para a causa autística. Você está ouvindo o Pode Incluir, podcast da Mais, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. um espaço para falar sobre o autismo com empatia, informação e escuta verdadeira. Toda semana um novo episódio com profissionais, familiares e pessoas autistas aqui da Mais, compartilhando saberes e vivências. Quem incluiu é transformar. Vem com a gente! Gelson e Vânia, é um prazer tê-los aqui no nosso podcast. E para começar, gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da história de vocês, como casal, como pais, enfim, sintam-se à vontade. Obrigada. Olá, meu nome é Gelson, sou pai do Stefan, tenho 60 anos, sou aposentado e a aposentadoria veio cair numa época boa porque eu tenho mais tempo para estar com o Stefan, esse filho abençoado nosso, esse filho que a cada dia ele vai evoluindo e a gente fica muito feliz com essa evolução dele. E eu tenho só coisas boas a falar do Stefan, porque a gente porque é um prêmio, né? A gente vê do Stefan essa é um presente para nós ver do Stefan esse crescimento dele, né? Essa evolução dele como autista, né? Que é muito bom. Olá pessoal, eu sou a Vânia, eu sou a mãe do Stefan. É tudo novo, né? O autismo é tudo novo. O que a gente espera de ter uma criança dita normal, a gente sempre tem muitas surpresas. A cada dia a gente vê uma coisa diferente, um desenvolvimento diferente na vida do Stefan, né? Então eu participo bastante, né? Algumas coisas também eu ajudei ele na época, quando a gente descobriu, ele tinha muita dificuldade de andar, topava muito nas coisas. Aí, como educadora física, eu fiz um trabalho com ele. Aproveitando esse gancho, vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Como é que foi a chegada do Stefan? Como é que vocês começaram a perceber algumas diferenças que levaram, né, a buscar um apoio mais especializado? Enfim, sinta-se à vontade. Nós ficamos um pouco desconfiados quando chegou na época das primeiras palavrinhas, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, ele não pronunciava nada. Uhum. Era completamente, não tinha som. Então a gente já começou a observar alguns sinais, né? O flap, o balançar, né? Nós observamos esses sinais, o andar na pontinha do pé, né? Mas no caso do andar de pontinha do pé, a gente trabalhou com ele, né? Então a gente diminuiu isso, né? A gente andou muito com ele na areia, né? Usamos colchão também para... A gente já trabalhava ele antes, já sabendo que alguma coisa ele tinha. Já começamos a tentar ajudar ele nessa situação que ele andava na ponta dos pés. A gente levava ele para praia, para ver se andava ele mais na areia, para ver se... Que a areia, querendo ou não, é uma terapia, né? Para os pés, né? Aí nós usamos essa tática aí para poder melhorar a pisada dele. E em relação às trombadas, porque ele trombava muito nos móveis, né? Eu usei uma tática, eu mudava, toda semana eu mudava os móveis de lugar. Tipo assim, criando novos obstáculos para ele poder desviar. Perfeito. Aí com 3 anos ele já estava perfeito. A parte motora Nós trabalhamos muito bem a parte motora dele em casa, a gente trabalhava já coordenava essa parte motora dele, mesmo antes das terapias, né? Sim. A gente já coordenava essa parte motora dele. Como ele andar, por exemplo, ele andar em casa, eu botava pegava uma fralda dele, amarrava nele aqui e segurava ele para ele ir andando na ponta no pé, com os pés. Entendi. E isso aí, com o tempo, foi até engraçado. Com o tempo, ele realmente foi pisando e começou a evoluir no andar dele. Entendi. Assim, sobre a parte motora, muito interessante, você até fala, né, que você é educadora física, acho que
talvez tenha havido uma contribuição bastante em relação a isso. E sobre os outros pontos, por exemplo, a questão da fala, talvez algumas questões de cunho de relação social que acabam cometendo, como é que vocês foram verificando isso e como é que vocês chegaram ao diagnóstico? Já a socialização dele, a gente reparava que ele não gostava de ficar em meio à família, né? Ele gostava de ficar em casa, brincando em casa. Então ele sempre usava tática. Ele chegava, tinha um aniversário, aí fazia de conta que estava querendo dormir. Aí batia a mãozinha na boca, né? Aí levava ele embora. Aí chegava em casa, era aquela festa. E pulava pro outro e não parava quieto. Quando a gente colocou, nós decidimos colocar ele na creche. Né? Aí melhorou mais ainda a socialização dele com outras crianças. Aí com um mês de creche, ele já estava participando das festas em família. Olha, como a Vânia falou, a gente como na família, porque a minha família, como a gente mora junto com a minha família, é muito grande. Então é muita gente. Eu tenho sobrinhos, né? Tem cunhados, tem cunhadas, né? Então, como a gente é muito festeiro em casa, a gente leva o Stefan para participar daquele movimento de muita gente ali e tal. Só que no início ele chorava, ele não queria ficar, entendeu? Mas a gente às vezes fingia que tava com sono, botava a mão na boca, aí chegava e não dormia, entendeu? Mas ele foi com o tempo, com as terapias, com algumas coisas que vem acontecendo, a gente está bem trabalhando ele veio começando a ficar mais, entendeu? Socializar mais com o pessoal. Vai haver uma sensibilização, né? Não só o ganho de repertório, né? Na parte de interação, mas uma sensibilização em relação a questões sensoriais, a ambiente, a mudanças, né? E o diagnóstico do Stefan, como foi? Foi quantos anos? Como se deu esse... Foi 1 ano e 10 meses, né, que nós começamos a... 1 ano e 10 meses, quando a gente já sentiu que ele não se comunicava, né, para a idade dele, a gente já procurou uma neurologista, né. Legal. Nós primeiro fomos no médico dele, que tinha um pediatra dele, né. O pediatra dele já indicou pra gente ir no neurologista. Através do neurologista, que a gente já com a consulta a ela foi vendo que observou ele algumas coisas e começou a diagnosticar a situação dele. Foi demorado esse processo? Não, foi rápido. Não, perfeito. Um processo rápido. E as terapias começaram a partir, né, do diagnóstico? A partir do diagnóstico começou as terapias. Depois tiveram alguma dificuldade inicial? Na época a gente tinha plano de saúde, né? Então a gente já começou bem rápido. Só que a gente começou a fazer lá no centro da praia. Aí depois a gente migrou pra cá, né, pra Goiabeiras. Maravilha. E o que mais marcou vocês nessa fase inicial? Eu acredito que a gestação, ela traz algumas idealizações, né? E assim, e lógico, filho é filho, mas algumas pessoas sofrem muito com o diagnóstico, outras levam de uma maneira mais tranquila, outras demoram um pouquinho, né, para superar essa questão, outras pessoas nem tanto. Como foi para vocês? Helder, eu vou falar para você que para mim foi tranquilo. Maravilha. Porque eu já tinha uma irmã que era especial, entendeu? Então para mim para mim conviver com isso foi mais tranquilo, porque eu tinha, então, para mim, assim, ele tem um problema, ele tem uma condição que é o autismo, então vamos cuidar, vamos tentar desenvolver, não vamos perder tempo, porque a gente fica esquentar a cabeça é perder tempo, então vamos bola pra frente, porque nós temos que cuidar dele. E pra você, Vânia? No começo eu fiquei um pouco preocupada, né? Mas aí eu comecei a estudar, a ler sobre o assunto e vi que ele tem um desenvolvimento, né? É mais tardio, não vai ser igual uma criança normal, né? Mas ele consegue desenvolver. Então isso pra mim não fez muita diferença, não. Pra mim foi bem tranquilo também. Ah, maravilha. Isso é importante, né? Para que a gente entenda que existem diversas formas de desenvolvimento e o mais importante não é a questão de rótulo, não é a questão de diagnóstico. O mais importante é perceber que há atrasos nesse desenvolvimento, comparando no desenvolvimento típico, e haver a estimulação, né? Vocês trazem uma iniciativa própria, posteriormente vocês trazem uma questão de ter um diagnóstico,
já de imediato iniciar, né, as intervenções. Isso é extremamente importante para o prognóstico da criança e, contudo, também acaba adentrando toda a família. E foi o que eu pensei, né, Aldir? Porque eu pensei assim, vamos ganhar o tempo, né, que a gente tem para cuidar dele, porque aí eu comecei a ler muito, eu comecei a ver muitos vídeos sobre o autismo, entendeu? Para me entender, porque até então aquilo também para mim, eu tive uma irmã que é especial, mas ela não era diagnosticado como autismo, entendeu? É outra época. Já né, ele já era um autismo e ela era uma outra época. O que pra mim hoje ela não tá mais aqui, né? O que pra mim hoje, ela tinha um autismo, essa irmã minha. Qual o nome dela? É Marta. Marta. Ela tinha o autismo, mas na época, né, não se diagnosticava com autismo. Hoje tá muito mais fácil, né? Tá mais aberto. E o Stefan hoje, Gelson, como é que tem sido a rotina dele? Como é que tem sido os estímulos cotidianos? Como é que tá essa vida, né, o Stefan hoje é colégio, né? Ele vem muito para as terapias aqui. Perfeito. A gente sai muito com ele para levar ele para jogar uma bola no campo, parquinho, entendeu? Maravilha. Nós viajamos muito com ele viajou muito. Então, ele assim, isso também eu acho que ajudou muito nele, para ele também, porque a gente ia fazer viagens assim de férias, ia para muito lugar longe, assim, praias, cachoeira, ficava muito pousada com ele, viajou de avião, então essas coisas assim ajudou muito ele, que nós até quando a primeira viagem nós fizemos com ele, que nunca tinha viajado de avião, nós fomos para Curitiba. Olha. De Curitiba nós fomos, eu peguei um carro, nós fomos para Florianópolis, cara. Fomos com ele. Mas assim, eu vou falar de mim, eu fiquei assim, eu fiquei abismado, porque eu percebi assim, Vânia, a primeira viagem dele, será que nós vamos ter muito trabalho com ele? E foi muito engraçado que não tivemos trabalho nenhum com ele. Ele foi de avião daqui em Curitiba de boa. Comportou melhor que os adultos. Fomos para Curitiba de avião com ele de boa. Chegou de Curitiba, peguei um carro, fomos para Florianópolis, rodamos Santa Catarina ali. E foi de boa, entendeu? Ele foi e voltou de tranquilo, cara. E quais as preferências do Stefan? Assim, além de viajar, acredito, né? Quais as outras preferências dele? O que ele gosta, assim, no dia a dia? Né? Ele gosta de parquinho, ele gosta de vez em quando eu pego uma bola, correr no campo. Esse dia eu tava correndo com ele no campo. Poxa, entendeu? Legal. E ele gosta, eu fiquei até abismado, porque eu corri no campo com ele, eu corri no meu ritmo. Rapaz, eu fiquei ofegante, ele não. Eu fiquei assim, impressionado com ele. Foi até eu perguntei algum personagem predileto, algum desenho predileto? Ele gosta muito de desenho, adora desenho. E adora futebol também. Olha, quando eu tô vendo futebol, ele sempre acompanha, ele tá sempre junto comigo. Aí às vezes à noite, quando tá na hora de dormir, ele quer ficar acordado ali junto comigo para ver futebol, entendeu? Reclama assim, maravilha. Ivane, o que você tem para dizer, assim, trazer pra gente sobre o processo, as evoluções que você tem percebido no Stefan nesses últimos tempos, enfim? O Stefan, ele foi uma criança que ele é não verbal, né? Mas ele está desenvolvendo mais o apontar, né? Ele tenta verbalizar com a gente, sai só o som, mas ele tenta verbalizar. Perfeito. Tipo assim, mas eu já escutei ele falando. Uma vez, quando ele tinha 5 anos, ele acordou de manhã, era no sábado. Ele sentou no meu colo e falou assim: eita mamãe! Falou pra mim, sentado no meu colo. Mas assim, fora isso, ele não disse mais nada, mas ele sempre tenta vocalizar com a gente. Ele já falou papai também? Já falou papai? Já que eu gravei, só que eu não acho essa gravação. Ele falando papai, tá gravado isso. E eu cheguei a gravar também quando ele tinha 2 anos. Ele falou, pai. Que eu falei assim, manda um beijo pro papai, meu filho. Pai! Maravilha. E assim, esse processo clínico, né, a gente sabe que é importante, né, ter um desenho dele em relação àquilo que a gente vai atingindo, e a gente vai trabalhando em cima desses pequenos passos, né? Inicia-se com o apontado, ou então com a imitação fonoarticulatória, e ali você vai desenvolvendo outras questões. Então, espero que cada vez mais vocês possam estar, né, tendo esses passos evolutivos, né, em relação ao Stefan, e que cada vez mais o prognóstico dele seja, né, melhor e melhor. Uma coisa também que a gente sempre, eu penso assim, que para ele é bom, que eu vejo muitos médicos falando, é dormir cedo. A gente bota ele para dormir cedo, bota horário para ele acordar, colégio. Hoje nós não precisa de acordar ele pro colégio, ele acorda sozinho, ele sabe o horário.
entendeu? Ele sabe a hora de dormir certo, ele pede para tomar banho antes do horário que ele tem para dormir, ele pede tomar banho, dá o banho nele, ele vai para cama, entendeu? Isso até cria rotina nele. Sim, isso é até importante falar para o pessoal que está em casa, que sobre a questão do desenvolvimento da criança, não é só a terapia, levei, ficou 45 minutos aqui, 45 minutos 40, 1 hora aqui, não. Existe toda uma estrutura, né, que cabe justamente a esse ambiente familiar. Antes de tudo, os modelos, né, isso vale muito a pena levar. E a criança, principalmente dentro do TEC, gosta mais de previsibilidade, tem uma questão de uma rigidez maior diante de algumas questões. A rotina, ela cai sempre muito bem, né? Ela auxilia na parte de organização, na parte até comunicativa, né? No sono. Então isso acaba fazendo uma diferença muito grande. E essa rotina, a gente percebe isso, porque, como você falou, ele é organizado nas rotinas. Porque a gente trouxe isso desde lá do início, as rotinas com ele. Então ele é muito organizado hoje com isso. A gente sente isso nele, porque você vê que ele pega os brinquedos dele, ele arruma, que a gente bota ele para arrumar os brinquedos dele. A gente pega ele, tem um horário de tomar banho, tem um horário para dormir, tem um horário para acordar, entendeu? Então isso tudo a gente cria a rotina nele e a gente vê que isso é uma evolução boa, porque a gente vê resultado nisso nele, entendeu? Perfeito. E realmente faz uma diferença muito grande. E como é que vocês se organizam assim emocionalmente, enfim, logisticamente, para que tudo esteja funcionando? A rotina do Stefano, talvez a rotina de vocês, escola, terapias, viagens, como é que vocês se organizam diante disso tudo? A gente procura sempre, eu e a Vânia, a gente sempre está conversando, né? Sobre o Stefano, a gente está conversando sobre a gente tem que, eu converso muito com ela sobre isso, a gente tem que ficar policiando a gente mesmo porque a gente fala, porque a gente, se a gente tem alguma coisa, às vezes um momento de família mesmo, que a gente tá nervoso um com o outro, deixa para um momento que esteja eu e ela, não na frente dele, essas coisas assim, que eu falo com ela, a gente tem que ter essa organização na vida da gente também, porque isso reflete nele. Então a gente sempre tem essa conversa, eu e ela. Uma coisa muito bonita, né, no contexto da conjuntura, né, do Stefano, é que ele nunca está só com um de vocês. Vocês sempre estão juntos, né, nessa caminhada. Isso aí é muito importante. Como é que foi essa decisão, até chegar a essa construção, né, de relação com ele, com o ambiente? Como é que vocês tornaram isso possível? Enfim. Eu achei muito natural, né? Coisa de mãe, né? Cuidar do filho. Mãe é mãe, né? Sim. Tem coisas que, por exemplo, eu ajudo ela, eu auxilio ela, mas tem coisas que é com ela, não é comigo, entendeu? Então eu prefiro assim, se eu preciso tá precisando de uma ajuda, vamos lá. Entendeu? Mas tem coisas que... Até porque o Stefano também tem coisas que o Stefano busca ela, entendeu? Então eu fico só ali nos bastidores olhando. Mas a hora que ela precisa da minha ajuda, eu tô ali. Tem horas assim, exemplo, né? Já teve momentos do Stefano no início, agora até que ele melhorou muito. Tem algumas crises dele, que eu pegava ele, eu tirava ele, entendeu? Para não deixar ela muito... Então vocês estão sempre em parceria, sobrecarregada, né? A gente tá sempre em parceria. Eu tirava ele, levava ele para andar um pouquinho, entendeu? Para ver se ele... Mas como é que vocês conseguiram sempre estarem junto com ele, assim? Hoje fica mais fácil, que a Vânia não trabalha. Eu sou aposentado, então o arrimo da casa hoje sou eu, né? Sim. Então hoje, como aposentado, a gente tem que tá mais junto, né? Já tem nós pegamos um bom tempo do período dele de autismo, nós pegamos um bom tempo junto. Então isso ajudou muito, por isso que no início eu falei aqui que a minha aposentadoria foi muito bom para isso, né? Mas chegou assim, num momento bom. Gelson, e se não, independente da questão do trabalho, né, da aposentadoria, eu sei que, claro, isso facilita bastante, mas como você percebe que seria, se você estivesse trabalhando, você acha que a dedicação continuaria a mesma? Seria a mesma. Perfeito. Só que não igual. Seria a mesma. Porque eu não iria ter o tempo que eu tenho hoje, entendeu? Com relação a ele. Até porque no início, teve isso que eu trabalhei um período no início dele, né? Então, quer dizer, uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito de falar frisar sobre isso. Quando eu trabalhava, ele não ligava muito para mim.
Depois que eu aposentei, que eu fiquei mais em casa, eu senti mais ele apegado comigo. Hoje ele é muito apegado comigo. Eu trouxe essa questão, Vânia, porque a gente tem algumas pesquisas que indicam que até 78% dos pais, figura masculina, eles acabam abandonando os filhos, né? Com algum tipo de síndrome, ou então questões mais graves de saúde, enfim, acabam abandonando o filho e a mãe, né? E a gente trouxe essa questão justamente para falar, né, que tá certo que a questão da aposentadoria ela ajuda bastante, tem mais tempo, mas sobretudo, Gelson, existe uma questão de caráter em relação a esse ponto. Não é fácil, a gente não quer romantizar as coisas, mas a questão de hombridade, de caráter, isso precisa, né, ser também verificado. E Vânia, em relação ao Stefan, o que muda para ele quando vocês estão juntos? Ou então quando estão separados, né? Já que vocês estão a maior parte do tempo juntos, como é que é ele com um de vocês ou estão com os dois juntos? Eu sinto. Pode falar. Tá. Comigo, vamos colocar na rotina pela manhã. O Gel sai para caminhar mais cedo, então ele acorda comigo. Então o que eu faço? Quando eu tô com ele em casa, algumas coisas ele não pede quando o pai dele está. Ele já acostumou, porque a minha rotina é uma. Aí, vou te dar um exemplo. Quando o pai tá em casa, ele gosta que o pai ligue a televisão. Entendi. Quando tá eu e ele não liga pra televisão. Olha. Ou ele fica brincando, ou ele me pede alguma coisa. Mas ele não pede, pra mim, ele não pede pra ligar a televisão. Então ele associou a televisão a ele estando em casa. Ele gosta muito de futebol, não é isso? Gosta. E você também, né? Então assistem juntos. Talvez pode ser alguma correlação, né? Não é nada. Aí, isso aí ele não me pede. Aí quando o pai tá, fica igual um piolho. Garra no pai e fica e pega e beija, deita e pula em cima e fica lá com ele vendo televisão. Entendi. Se tiver jogo, então, ele para o que ele tá fazendo e presta atenção, porque ele gosta de ver desenho no celular, né? Ele para de ver o desenho no celular para prestar atenção. E é muito interessante também, rapaz, eu percebo isso, quando eu e a Vânia estamos juntos, às vezes eu abraço ela, beijo ela, ele fica numa felicidade. Sério? Eu acho muito lindo isso. Bacana. É muito bonito que ele olha pra gente assim, parece que a gente tá... Parece não, a gente tá inspirando ele, né? Que você vê o sorriso nele, ele sorri, ele fica feliz, ele pula, ele abraça a gente. Isso é muito legal. Maravilha. Então você vê a alegria, né? Ele vê pai e mãe juntos. Como a gente falou no início, né? É uma questão inspiradora mesmo, né? A união do casal. Isso. Então possivelmente esteja sendo inspirador para ele isso também, é uma inspiração, não é ciúme, não. Aí a gente tá perto um do outro, ele senta perto da gente, mas sempre com alegria. Sempre com alegria. Ele não vem com tristeza. E lá em casa também o que eu reparo, você não vê ele triste. Não. As crises diminuíram bastante. Ele já teve crise, mas assim, você poderia contar nos dedos. Né? Ele é mais alegre. Mas ele é mais alegre. Sempre desde novinho, ele sempre foi muito alegre. Eu tive a oportunidade de atender o Stefan ainda bem novinho, aqui na Mais Vitória, né? E eu me lembro, ele é uma criança que ele tem uma aura assim, um pouco angelical, né? Não é por causa do cabelinho lourinho, isso, não é mas isso. É mesmo, é isso. Mas mesmo. ele tem uma coisa, assim, uma transmissão de paz muito grande. Ele tem uma coisa de muita paz. E eu me lembro ele transmite isso pra mim. Né? É uma coisa bem impressionante muito mesmo, legal, né? Muito legal isso. E essa divisão, essa troca de vocês, né? Esse auxílio mútuo, vocês acham que ajudam contra a sobrecarga de tarefas? Vocês acham que fica mais justo, fica mais leve para os dois, para a família de uma maneira geral? Ajuda bastante. Quando eu preciso que ele lave as louças para mim, ele lava. Eu faço essa parte de auxiliar ela também, né? Porque eu sei que às vezes pesa muito, né? Você ficar tudo pra mãe, né? E eu até penso, às vezes eu falo assim, hoje eu não conseguiria voltar a trabalhar por causa do Stefan. Porque tipo assim, eu penso bem assim, se eu for trabalhar, nossa, coitada da Vânia, ela vai estar sozinha, entendeu? Cuidando dele. E pesa, né? Perfeito. Então isso, querendo ou não... Ele gosta. Ele gosta bastante. Você gosta de ser pai, né? Eu sei que você ama ser mãe, eu já tive contato antes. O Stefan fala assim que o Stefan ele ensinou muita coisa pra gente. Eu sempre falo isso pros meus amigos, eu falo assim, rapaz, eu sou um antes do Stefan, sou um depois do Stefan. Maravilha. Entendeu? E o autismo, ele, por mais que não seja algo tão simples,
seja algo que tem seus momentos árduos, né? Como a gente falou um pouquinho antes, não tem como romantizar tudo, né? Sim, não tem como romantizar. Mas ele tem um papel na vida de qualquer pessoa que lida com ele, seja os pais, seja os profissionais, seja alguém que passa por ali, quer trazer algum tipo de transformação, algum tipo de reflexão. Eu acho isso bem bacana. Ele me trouxe muita reflexão, eu vou falar a verdade pra você, ele me trouxe muita reflexão e me trouxe muita alegria. Eu sou muito feliz, por mais que ele tenha essa condição do autismo dele, mas ele é um filho muito bom, ele é um filho muito... É como você falou, ele tem uma coisa que transmite uma coisa boa pra gente. Sim, né? sim, é bem impressionante mesmo. Sobre rede de apoio, Vânia, Gelson, vocês, né, são uma pequena rede de apoio, né, em número, mas em profundidade muito grande. Mas tem alguém mais que contribui de alguma maneira, que dê um apoio, né, caso vocês precisem, ou só são vocês A dois? gente tem família, moro numa família, né? Minha família, nós somos tudo irmãos, como eu te falei, irmãos, são cunhados, né? Sobrinhos. Então, essa rede de apoio, a gente tipo assim... Tem eles que gostam do Stefan, que brincam com o Stefan quando podem, entendeu? Ele não está sempre junto. Mas hoje, eu vou te falar que a rede de apoio é eu e a Vânia. Mas se a gente precisar, lógico que a gente sabe que a gente tem os irmãos em casa que vão ajudar, sobrinhos que gostam dele, entendeu? Perfeito. Que vão ajudar. Mas hoje a gente vê que tem eu e ela, a gente... Tá dando conta. Vocês estão dando tranquilo, conta, né? de boa. Mas se precisar, vamos fazer uma viagem, vamos resolver um problema. Se tem precisar, que com certeza, com certeza. Então, mais por parte... Mas seria mais por parte da sua família, Gelson? Ou muito? É porque a família dela mora mais longe. Mora longe. É longe, né? Entendeu? Mas eu falo assim, é igual você falou, se precisar de viajar, eu sei que pode ter um momento, mas graças a Deus não precisa. Mas pode ter um momento que a gente precise. Mas eu penso assim, eu sempre falo isso com a Vânia, eu prefiro sempre, em qualquer momento que a gente tiver de fazer alguma coisa, que ele esteja junto. Não, esse é o meu pensamento, sempre junto com a gente. Então, nós damos essa... a gente prefere que ele esteja junto com a gente. Só vai separar se não tiver jeito mesmo. Sim, sim. não que a gente não precise. No momento a gente não está precisando, mas um dia, se precisar, a gente tem. E sobre famílias que não têm rede de apoio, o que vocês pensam, assim, principalmente mães solos, né, que acabam se tornando solos por conta? É muito difícil, né? Eu já vejo vários casos, né? Eu penso assim, nossa, não é fácil não. Você cuidar de um autista, né? Sozinho, mãe solo, sem um apoio do pai, né? Até financeiramente mesmo, né? Que a gente vê vários casos aí, né? E, meu Deus, é uma coisa muito ruim, entendeu? Você vê isso. Até dentro da própria Mais, né? A gente vê muitos casos assim. Eu converso com muitas mães aqui e você percebe isso, entendeu? Tem muitos casos aqui, eu já ouvi muitas histórias aqui que é triste você ouvir. É bem triste. Entendeu? E é uma realidade que às vezes boa parte da sociedade não se dá conta, né? Sim. E assim, e a gente carece muito ainda de um olhar mais aprofundado, mais extenso, né? Sobre essa realidade familiar. Como a gente falou, muitas mães são abandonadas, às vezes tem a questão financeira. E assim, por mais que a gente tenha tido avanço em relação ao autismo, essa parte também tem engatinhado em algumas coisas. E aqui, por exemplo, a gente tem procurado fazer algumas rodas de conversas, né? Tentado criar estruturas que possam estar pelo menos acolhendo, dividindo um pouco dessa sobrecarga. Mas de fato é algo que carece muito de evolução. Eu percebo nisso que você falou, que aqui mesmo conversando, tem muitas mães que precisam de uma conversa, de um bate-papo, de ouvir o que ela tem para falar, porque às vezes ela não tem nem com quem conversar, entendeu? Aquilo vai ficando, e isso pro psicológico da pessoa é horrível, cara. É algo que clinicamente... E até adoece, né? Muito. E adoece. Aí você fica pensando assim, poxa, essas mães que não têm essa rede de apoio, como é que elas fazem? Elas já têm uma situação, uma condição complicada, né? Para você lidar. Ainda tem o psicológico dela, que ela tem que ser ajudada, tem que trabalhar. E não tem ninguém para estar escutando ela, para estar orientando... uma orientação voltada para isso, né? Porque às vezes você conversa com uma com outra, aí a pessoa não sabe sobre o assunto. Eu já escutei muita coisa, né?
pessoas falando assim, tipo assim, fala que a criança é mal educada, que a criança... Coloca defeito na criança. É culpa dos pais que não põem Exatamente. Ainda joga ainda, que o pai abandonou, a mãe abandonou, por isso que o menino é assim, que eu já escutei. Não tem uma palavra de conforto, né? Não tem palavra Tem uma palavra de conforto. Porque não tem o entendimento. Porque se soubesse o que é o autismo, não ia falar isso não. E é isso que a gente sempre fala, né? Se você não tem o que colaborar, fica quietinho, né? É melhor. Não é um problema seu, pelo menos naquele momento, né? Porque eu acho que o autismo é um problema, não é um problema, é uma questão de todos, né? Mas se você não tem como colaborar, melhor você ficar quietinho do que você, né? Não trazer mais algum tipo. Não trazer mais situação, mas problema que a pessoa já tem o problema dela para resolver. E a pessoa traz mais, só prejudica, não ajuda, né? E as pessoas, eu penso assim, nossa, as pessoas deveriam com relação ao autismo, ajudar mais essas pessoas que precisam. Procura saber, procura conversar, procura ter um diálogo, alguém que tem um autista em casa, procura ter um diálogo com a mãe desse autista, entendeu? Ajuda, conversa, dá apoio. É o que você falou, precisa dessa rede de apoio. Sim. Todos nós precisamos dessa rede de apoio. Até eu e a Vânia, que graças a Deus a gente está sempre juntos, mas todos precisam de uma rede de apoio. Verdade. Eu vou te contar um caso que eu escutei de uma mãe. Sabe o que chegaram para ela e falaram para ela? Os próprios familiares, que o filho dela ia ser problema até ela morrer. Ou se ele morresse. Olha só o que uma família fala para uma mãe. E a mãe solo. A própria família falou, mas que não tem conhecimento do que tá. Não tem conhecimento, não tem sensibilidade, né? Então, realmente acaba dificultando, mas a gente vai continuar nessa luta, né? Até certeza que essa consciência seja cada vez maior. Gente, eu queria agradecer a vocês por terem compartilhado essa história bacana de vocês, de fato. Ela é inspiradora, né? Eu acho que o Stefan, ele transmite tanta coisa legal. Eu acho que é justamente porque ele é fruto, né, de uma relação tão bacana, tão amiga, tão confiante um no outro. Então, assim, não só aqui que vocês transmitiram isso, é bom deixar claro, a gente percebe isso no dia a dia aqui da instituição, no caminhar de vocês. Então, parabéns por tudo, tá? Parabéns pelo filhão. Obrigado. E espero que muitas pessoas possam se inspirar e que vocês possam cada vez mais transmitir a história de vocês como algo potente, significante, que possa ressignificar outras histórias, outras vivências, outros casais de alguma maneira. Gratidão e sinto-se à vontade para trazer algo. Eu vou mandar uma palavra para você que tem um filho autista em casa, cuide bem dele, porque eles são pessoas especiais na nossa vida. Eu penso, como eu falei, tem um trabalho? Tem. Como tudo na vida, a gente tem um trabalho, mas a gente tem que ter a solução. E vamos procurar ajudar essas pessoas que, como eu falei aqui, que são mães solos, mães de autistas, que precisam da ajuda de todo mundo. Eu tenho certeza que o coração de muita gente é bom e essas pessoas estão atentas a isso. Uma conversa sempre é muito bem-vinda. Você parar e escutar e não julgar, mas sim entender a situação do outro. Eu acho muito bacana. Maravilha. Para você que nos acompanha, obrigado por assistir mais um episódio do nosso Pode Incluir. Episódio dedicado a Marta, irmã do Gelson, que um autista em outra época, com tantas questões, mas mesmo assim acaba inspirando até os dias de hoje. Se você quiser participar, sugerir temas, basta entrar em contato com a Mais. E curta, comente, compartilhe entre nossas redes sociais, porque juntos somos a Mais.